Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais uma videoaula para a turma 1000, lá do Instituto Janária Viana. E essa aula, a gente vai corrigir o exercício de revisão 2, que foi junto com os roteiros para vocês. Porque nós fizemos um referente ao livro 1, que já foi corrigido na última aula antes da live, e agora a correção do exercício 2. Lembrando que a qualquer momento vocês podem enviar as dúvidas de vocês por e-mail ou pelo zap. O importante é que a gente tenha uma interação para que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Na número 1, nós estamos falando de geologia da Terra, ok? Então vamos ver as opções. Sabemos que ao longo de bilhões de anos, a Terra passou por diferentes transformações que vão desde o resfriamento, a solidificação das camadas, até os resultados das transformações antrópicas, ou seja, do homem. Nesse contexto, assinale V para verdadeiro e F para falso. A era pré-cambriana caracterizou pela inexistência da vida no planeta e pela constituição das primeiras rochas magmáticas. Correto, foi sim nessa era onde teve a formação das primeiras rochas, não tinha vida ainda. Na segunda, a era paleozoica caracterizou-se pela formação das grandes cadeias montanhosas, tais como o Andes e os Alpes. Galera, não foi nesse momento, foi na era cenozoica, ok? Por isso ela é falsa. Esse processo, na era paleozoica, acontece, na verdade, o processo de sedimentação. E a gente vai ver que encaixa na outra opção. Na era mesozoica, foi marcada pela fragmentação do continente. Gondwana, que resultou na formação dos continentes africano e sul-americano do Oceano Atlântico. Verdadeiro. Na era Cenozoica, foi marcado pelo grande soterramento de florestas em diversas partes do globo, que resultou na formação de jazidas de carvão mineral. Essa sim seria lá no processo que eu falei de sedimentação da era paleozoica. Então, nesse momento aí, ela teria que ser era paleozoica para estar correto. Então, a opção certa ficaria a letra B. Vamos para 2. Na número 2, nós vamos falar, é uma questão discursiva com 2 itens, né? Os desastres naturais constituem um tema cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, independentemente de residirem ou não em áreas de risco. Ainda que num primeiro momento o termo nos leve a associá-los com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e furacões, os desastres naturais contemplam também processos e fenômenos mais localizados, tais como deslizamento, inundações, subsidências e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. No Brasil, de uma forma geral, embora estejamos livres de fenômenos de grande porte e magnitude, como terremotos e vulcões, é expressivo o registro de acidentes e mesmo de desastres associados principalmente ao escorregamento e inundações, acarretando prejuízos e perdas significativas, inclusive de vidas humanas. Na letra A, nos textos os autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos como terremotos e vulcões. Justifique sua afirmativa. E essa resposta, acredito que todos vocês fizeram com muita facilidade, porque a gente já fala nesse assunto há muito tempo. Nós estamos localizados no centro, no meio da placa sul-americana. E é uma área bem estável, é uma área longe das bordas, onde acontece a maior parte desses fenômenos considerados, desastres naturais. Já na letra B, são várias perguntas em uma. O que são escorregamentos e inundações, mencionados no texto, como eles ocorrem e por que configuram desastres naturais. Vamos lá, galera. Primeiro que escorregamento é justamente o desprendimento e o transporte do solo de material rochoso dessas encostas, ou seja, como se estivesse escorregando pedras, rocha dessas encostas. Inundações é quando acontece
um transbordamento dos canais de drenagem, que podem ser os rios, normalmente porque eles ficam assoreados, ou seja, depósitos de partículas, lixo principalmente, no seu fundo, que faz com que não tenha espaço para aquela água e ela acabe inundando, tá? Como eles ocorrem? Por que motivos? Impermeabilização dos solos, porque a água não consegue infiltrar de forma adequada. Retirada de vegetação, de cobertura vegetal, porque as raízes da vegetação, elas fazem uma estrutura dentro daquele solo das encostas que fortalece aquelas áreas. Quando você tira a vegetação para poder construir as suas casas, aquela área fica suscetível a desabar, porque com excesso de chuva vai virar lama e a lama vai escorrer. A declivinidade ou seja, se é muito íngreme ou é mais baixo, a área de encostas faz com que esse deslizamento ocorra em maior proporção, tá bom? Lançamento de esgoto na drenagem, o lixo, enfim. Tudo isso combinado a muita chuva, altos índices de precipitação, causam justamente o escorregamento das encostas e as inundações. Por que esses eventos são considerados naturais? Porque essas áreas são áreas naturais, né? E elas estão ali muito vulneráveis, principalmente no espaço urbano. Então, nós conseguimos observar que, mesmo sendo um fenômeno relativamente natural, ele é muito agravado pela ação antrópica, no caso, a ação do ser humano, ok? Na número 3, o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Gente, essa questão também é muito simples. Quando a gente está falando de rochas fossilizadas, a gente está falando de rochas sedimentares. Então, já eliminamos a IA, a C e a E. Então, ficamos com a B e a D. Na letra D, já que cada uma das camadas encontra uma figura, simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não é um evento de erosão, até porque as erosões elas são feitas na área externa. E aí a gente está falando de áreas internas. Seria a letra B, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados. Litificados é um conjunto de processos que faz os sedimentos virarem rocha, né? Normalmente pressão, calor, e ele vai se aglomerando até virar uma rocha sólida, junto com o restante de sedimentos, ok? Então era a letra B a opção correta. Na 4, a geomorfologia estuda o relevo do planeta e suas transformações através da ação dos agentes internos e externos. É correto afirmar que, vamos por eliminação, os agentes internos do relevo promovem destruição sobre a costa terrestre, provocando rebaixamento de suas formas e aplainamento dos mesmos. Os agentes... Perdão, gente, estou com um pouco de alergia. Os agentes externos do relevo, eles que são responsáveis em fazer esse aplainamento ou rebaixamento através do desgaste, da erosão, ok? Na letra B, os agentes externos do relevo, através da erosão, promovem o surgimento de grandes formas, como a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela vem a partir dos agentes internos do relevo, tá bom? O movimento de placas tectônicas. Na letra D, os agentes internos e externos do relevo atuam da mesma forma em todos os locais da crosta terrestre. Não, eles não atuam da mesma forma. Por exemplo, nas áreas onde tem maior estabilidade, as placas tectônicas, eles não atuam, não funcionam, seu dinamismo não é o mesmo. Na letra E, a geomorfologia consegue apresentar dados exatos, sendo possível apontar dia e hora de ocorrência de um terremoto. Não é possível. Não tem como saber em que momento aquele terremoto vai acontecer,
tá bom? Não existe ainda um aparelho possível. Existem estudos de áreas mais suscetíveis, de tempos em tempos que isso vai acontecendo, mas não tem como você se precaver dessa forma, tá? Os países que conseguem se precaver, porque já tem muito contato com essas questões de terremoto, são em relação à sua infraestrutura, construções mais apropriadas, as estradas, fundos, né, reservas de dinheiro para lidar com esses problemas, mas não necessariamente consegue se prevenir deles, tá? Que eles aconteçam. Então, era a letra C a resposta correta. Os agentes internos do relevo são o tectonismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos, enquanto os agentes externos são, por exemplo, chuva, vento, águas correntes. Ok? Vamos para 5. As rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Existem diferentes tipos de rocha, cada um deles formado por processos distintos. Sobre os tipos de rocha, podemos afirmar corretamente que aquelas formadas pela transformação de outras rochas existentes no interior da Terra, submetidas a enormes pressões e altas temperaturas, são conhecidas como... Essa também é bem fácil. São as metamórficas. Ou seja, elas já passaram por uma metamorfose, um processo. Poxa, por eliminação aí, galera. Ígneas, plutônias e magmáticas. As três são derivadas de resquícios vulcânicos, ok? Sedimentares, de sedimentos de florestas, restos de animais, enfim. E as metamórficas são justamente a transformação de qualquer tipo dessas rochas através de altas temperaturas e pressão em outro tipo de rocha. Então, resposta certa, letra E. E na 6, para a gente finalizar a nossa correção, sobre a estrutura geológica da Terra e sua dinâmica, tem-se o seguinte. Vamos também por eliminação. Os vulcões são fenômenos geológicos que ocorrem exclusivamente nas áreas de contato de placas tectônicas. Gente, eles estão em qualquer borda. Podem ser áreas convergentes, divergentes, transformantes. Em todas as bordas eles podem acontecer, ok? Na letra C, estima-se que da superfície terrestre ao seu centro, a profundidade média seja de aproximadamente 15.500 quilômetros. Eu estava fazendo uma conta aqui, porque os livros quase não trazem esse cálculo inteiro. Ele traz por parte, né? A espessura da crosta terrestre, que está entre 50 e 70 quilômetros, o manto, que está entre 9.000... Não, perdão. Eu até apaguei. O manto, 2.950 quilômetros, e assim vai. Somando esses números, eu encontrei números em torno de 9.000 quilômetros. E a questão fala de 15.500 quilômetros. Então, não seria essa opção, porque 9.000 para 15.000 está bem distante. Na letra D, o núcleo terrestre corresponde à metade da estrutura do planeta. É constituído principalmente por alumínio e sílica. Não, ele não chega até a metade do planeta inteiro. Ai, um bichinho aqui. Mas ele também é constituído por ferro e sílica, ok? Na letra E, as regiões localizadas nas zonas de subducção, o afastamento de placas continentais, são as mais estáveis. Não, né, gente? São as mais instáveis. São as que ocorrem maior incidência de terremotos. Então, ficamos com a letra A, o conjunto das crostas continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Com certeza é essa opção, ok? Espero ter ajudado com essa correção. Se ainda tiver ficado dúvidas sobre esse assunto, manda lá no Zap ou por e-mail, ou de qualquer outro assunto que a gente já tenha estudado, ok? Conto muito com a participação de vocês. Muito obrigada pela atenção.